Ok. Lucas, com a palavra. Certo. Então, boa tarde a todos, boa tarde, membros da banca. Agradeço também a presença de todos. Boa tarde também aos demais presentes, aos demais que assistirem. Meu nome é Lucas Kowalczuk Paulino e hoje eu estarei apresentando a minha dissertação para o processo de qualificação. O tema do trabalho é o Mask Annotator, é um sistema Só te baseado interrompendo, em... autorização, por favor, só para... Sim, autoriza esse vídeo, né, a ser publicado pelo Larva e os demais que quiserem utilizar. Pode continuar. Então, continuando, o tema do trabalho é o Mask Annotator, que é um sistema baseado em Master CNN, na criação de Ground Truth em base de imagens. Bem, iniciando pela agenda proposta para essa apresentação, essa foi moldada para começar por uma introdução acerca do tema, seguindo então pela apresentação dos principais conceitos na fundamentação teórica, passando rapidamente por informações interessantes encontradas nos trabalhos relacionados. Então, a gente parte direto para a parte principal, que é o método proposto, mostrando também alguns resultados obtidos através dos testes preliminares. Então, a gente finaliza com a apresentação com o cronograma das tarefas a serem realizadas e as referências. Então, uma breve introdução aqui. Devido à crescente popularização na internet, o campo do processamento de imagens ele tem cada vez mais desafios a serem enfrentados. Aqui eu trouxe um exemplo da base Coco. Ela é um conjunto de dados de detecção, segmentação e, entre outros problemas da visão computacional em grande escala. Então, essa base ela possui mais de 200 mil imagens rotuladas, com cerca de 1,5 milhões de instâncias de objetos e dentro de 80 categorias. Então, eu trouxe esse exemplo para mostrar o quão trabalhoso pode ser montar uma base de imagens. E dentre esses problemas da visão computacional, um dos mais difíceis é o problema de segmentação de instâncias. Esse problema é considerado um dos mais difíceis devido à necessidade de um alto poder computacional, assim como uma larga quantidade de imagens rotuladas para realizar o treinamento. Então, como motivação aqui, eu trouxe alguns fatores, como para diversos dos problemas de segmentação de instância, é necessário bases de imagens rotuladas, e dependendo da abordagem que é tomada, essas bases elas não são encontradas na rede. Além de que, para alguns trabalhos, é necessário que haja um ground truth nessa base, ou seja, é uma garantia que esses rótulos eles estejam certos de fato. Então, esse fator ele atua diretamente, né, na qualidade dos dados. Além de que, a maioria dos casos é feito de forma manual hoje em dia, e dependendo do tipo da base, ele pode consumir muito tempo. Além de que alguns problemas eles exigem também a mão de obra especializada, como no caso, por exemplo, de um diagnóstico médico, né, onde a mão de obra ela tem um valor muito alto e o médico ele não tem tempo assim para ficar rotulando milhares de imagens. Então, pensando nisso, a gente propõe aqui a criação de um sistema semiautomático para a rotulação de novas bases de imagens quanto ao problema de segmentação de instância. Esse sistema ele exige algumas imagens parcialmente rotuladas, sejam entradas do sistema, para que então seja treinada a rede neural convolucional. Nesse caso foi escolhida aqui a MASC-RCNN, que é a que tem o maior sucesso nesse segmento. Então essa rede ela vai ser submetida a um processo de ajustes realizado por humanos que se atue de forma interativa, né? Resultando então numa base de imagens segmentadas e rotuladas possuindo um ground truth. Agora introduzindo aqui alguns conceitos importantes para o entendimento do sistema. A gente começa aqui com aprendizagem de máquina, ou aprendizagem de máquina, que surgiu na década de 50 e cujo principal objetivo é possibilitar o aprendizado através de experiências passadas, a fim de resolver problemas complexos. Então, o aprendizado de máquina, ele explora a construção de algoritmos e, através dos seus erros, eles possam aprender para que não
para que então realizem previsões sobre os dados de saída. Eles se enquadram em três principais categorias: o aprendizado supervisionado, o semi-supervisionado e o aprendizado não supervisionado. Vou falar aqui brevemente sobre esses tipos. O aprendizado supervisionado é aquele cujos dados de treinamento ou dados de entrada, assim como os dados de saída, eles são conhecidos pelo supervisor. E na área de processamento de imagem, os rótulos são quem fazem essa parte fundamental do processo. A gente pode citar um exemplo aqui, bem conhecido, que é o SVM, né, o Vetor de Máquina Suporte, que ele é um classificador linear de aprendizado supervisionado que utiliza o conceito de regressão. Ou seja, ele tem um conjunto de dados de entrada e ele vai predizer a que classe o dado pertence com uma certa probabilidade. Já no aprendizado semi-supervisionado, ele utiliza tanto dados rotulados quanto não rotulados. Os dados rotulados são geralmente em menor número e eles servem apenas como alavancas, que servem para aumentar o grau de associação entre os dados e as classes desejadas. Nesse exemplo, a gente pode ver um exemplo de um treinamento de uma rede semi-supervisionada, onde o modelo é treinado com dados rotulados, primeiramente. Então, esse modelo treinado, ele age sobre dados não rotulados, criando, então, um conjunto de dados pseudo-rotulados. Então, esse modelo, ele utiliza os dois dados como entrada, tanto os dados rotulados quanto os pseudo-rotulados, para realizar um retreinamento. Já o aprendizado não supervisionado, o conjunto de dados ele não possui nenhum rótulo. Então, ele utiliza de técnicas como a busca por similaridades, né, para criar agrupamentos de dados, conhecidos como clusters, e ele pode ter o objetivo de ou encontrar e classificar esses clusters, ou então detectar pontos fora dos agrupamentos, também conhecido como anomalias. Dentro da área de Machine Learning, encontra-se uma sub-área que vem ganhando muito destaque, que são as redes neurais artificiais, ou RNA. São algoritmos com inspiração na natureza, cuja estrutura básica busca imitar o funcionamento dos neurônios do cérebro humano. Ela foi introduzida em 1943 por Warren McCulloch, e as principais vantagens são o alto poder de paralelismo, que juntamente com o avanço da computação moderna ganha muito destaque, e além do alto grau de aprendizado, como ela consegue aprender características muito complexas. E um dos modelos mais tradicionais e conhecidos é o MLP, que seria o Multilayer Perceptron. Perceptron seria o neurônio da rede artificial, e multilayer seria multicamadas, né? Então, o MLP ele pode possuir uma ou mais camadas ocultas, com um número indeterminado de neurônios. Esse nome camada oculta é devido ao fator black box, né, onde você não consegue definir o que está acontecendo dentro da rede, apenas as entradas e as saídas. Também dentro da área do Machine Learning, a gente encontra as redes neurais convolucionais, que elas também são bem inspiradas, só que dessa vez é na organização do córtex visual dos animais. Ou seja, ela se assemelha à visão humana. Ela capta primeiras características mais primitivas, como, por exemplo, linhas e curvas, para então ela se aprofundar na complexidade, conseguindo distinguir formas mais complexas, como, por exemplo, braços, pernas, ou, enfim. Ela é muito utilizada no processamento de imagens devido ao seu sucesso nos principais desafios, como Pascal VOC e Coco, por exemplo. E uma das grandes vantagens é que ela exige menos pré-processamento, devido às suas camadas de convolução, que atuam como filtros na imagem, extraindo as características. Então, ele começa extraindo características mais simples até as mais complexas. A gente pode ver um exemplo de funcionamento de uma rede neural para o processamento o problema de segmentação de instância. Então, chegando finalmente aqui no problema de segmentação de instância, ele consiste na união de dois problemas, que seriam a detecção de objetos,
juntamente à segmentação semântica. Então, a detecção de objetos, ele busca definir a localização do objeto e se ele está presente ou não na imagem. E a segmentação semântica, ela busca definir para quem pertence cada pixel da imagem. Então, a união desses dois gera a segmentação de instância. Dentro da segmentação de instância, os principais métodos que se destacam é o FAST RCNN, proposto por Gish, em 2014, que ele propõe um método, né, que extrai regiões de proposta e no final ele utiliza camadas totalmente conectadas. Já o Faster RCNN, ele é um avanço do Fast RCNN, ele é também Gish, que também está nesse projeto, e ele utiliza o conceito de Roy Pooling, que melhora bastante o tempo de treinamento, assim como o Mask RCNN, que é o mais avançado dos modelos, que eles é bem parecido com o Faster SNN e ele aprimora alguns conceitos como, por exemplo, a implementação do Roy Align, que melhora ainda mais o tempo de treinamento. Falando agora um pouco dos trabalhos relacionados, vou citar aqui dois estudos que eu achei relevantes, que são um deles propostos por Peng, em 2020, e outro por Papandreou, em 2015. Ambos esses trabalhos eles relacionam o problema de segmentação ao aprendizado semi-supervisionado, utilizando rótulos fortes e fracos. Então, o primeiro trabalho de Peng propõe a resolução do problema de segmentação semântica em um ambiente semi-supervisionado, treinando os conjuntos anotados e não anotados para troca de informações, além de usar amostras adversariais para manter a diversificação do sistema. Já para Papandreou, ele aborda problemas de segmentação semântica utilizando redes neurais convolucionais profundas, também utilizando dados fracamente anotados ou a combinação desses com o nível de pixel. O interessante aqui é que esses resultados obtidos pelos dois estudos, eles quase se equiparam ao estado da arte, alcançados nos desafios de Pascal-Vogt, de 2012, por exemplo, sem que exija tanto esforço no processo de anotação. Aqui também foram relacionadas algumas métricas, né? E as que mais aparecem nos trabalhos encontrados. Então, sendo a mais comum delas a acurácia, aparecendo muitas vezes, seguida pela precisão e então pelo F1 score. Chegando agora finalmente à parte mais importante, que é o método proposto, o Mask Annotator. Então, trata-se de um sistema para anotação de imagens para problema de segmentação de instância. Esse modelo se utiliza de uma rede neural convolucional, nesse caso o Mask RCNN, devido aos seus excelentes resultados nesse segmento, aliado então a uma interface de interação com o humano, que permite a criação de ground truth nas bases de imagens geradas através de um processo interativo. Aqui vou apresentar a estrutura do framework, que ela consiste em principalmente 4 etapas, sendo a primeira a rotulação parcial das imagens, seguida pelo treinamento da rede neural, ajuste manual das marcações e, por fim, o retreinamento da rede a partir dos ajustes. Aqui a gente pode ver o fluxograma da metodologia proposta. Então, no passo 1, aqui o usuário ele rotula parcialmente algumas imagens da sua base. No passo 2, então, é realizado o treinamento da rede neural. Aqui, no caso, foi escolhido a Mask RCNE. Passando, então, aqui para o passo 3, onde, através de uma interface, o usuário ele pode ajustar essas marcações. Então, ela pode adicionar novos rótulos, pode criar novos rótulos ou até mesmo remover os rótulos incorretos. Então, no passo 4, acontece o retreinamento da rede, onde os ajustes feitos eles ajudam a melhorar os resultados. Então, esse processo 3 e 4 eles podem se repetindo até que haja uma satisfação do usuário com relação ao seu trabalho. Então, aqui, após N ajustes, esse seria o resultado, né, que seria satisfatório. Falando agora um pouco das etapas aqui, durante a etapa 1, a anotação das imagens ela é feita de forma manual,
e geralmente através do uso de alguma ferramenta, como por exemplo o Coco Annotator, que permite a anotação a nível de pixel e exporta os rótulos em formato JSON. Passando então para a etapa 2, onde acontece o primeiro treinamento da rede neural. Ele utiliza como entrada as imagens da etapa 1 e também utiliza o conceito de transfer learning. O conceito de transfer learning que consiste em inicializar os pesos dos neurônios. Nesse caso, ele foi utilizado a rede Coco, que eu já citei anteriormente, possui 80 classes e mais de 200 mil imagens rotuladas. Isso busca facilitar o aprendizado da rede e aumentar o grau de generalização. Então, na etapa 3, após o treinamento, as demais imagens da base, então, elas são submetidas a uma inferência e resultam em novas imagens parcialmente rotuladas. Essas imagens, então, elas são analisadas pelo usuário e elas são ajustadas de acordo com os critérios, por exemplo, marcadas como corretas, novas marcações ou ajuste de marcação, ou então removidas, seriam os falsos positivos. Vale ressaltar aqui que as marcações ditas humanas, né, elas se sobrepõem às feitas pela máquina. Isso é a fim de garantir o ground truth, né, garantir que as rotulações manuais elas sejam dadas como corretas. Então, a partir desses ajustes da rede, ela é submetida a um novo treinamento, a fim de aprimorar as marcações geradas automaticamente. Então, essas etapas 3 e 4 elas podem ser repetidas até que o critério de parada seja satisfeito, que seria, no caso, um critério subjetivo, que seria a satisfação do usuário com os resultados obtidos. Agora, falando um pouquinho dos experimentos realizados já até agora, a gente utilizou a Mask RCNN, juntamente com a base pCalot, que foi proposta pelo professor Paulo, utilizando a plataforma do Google Colab como ambiente de execução, a API do Facebook Detectron 2, para a implementação da Mask RCNN na linguagem Python, e o dataset a gente utilizou o estilo Coco, né? Apesar do pCalot ser diferente, a gente utilizou ele nos padrões Coco, no formato JSON e tudo mais. Falando um pouquinho aqui da base, a pCalot, ela possui imagens referentes a 3 câmeras distintas, que são 2 posicionadas na UFPR e uma posicionada na PUC. Então foram anotados aí os 100 primeiros, ou então os principais veículos de cada imagem. Essas marcações foram exportadas em formato JSON também, ao estilo da base Coco. Aqui a gente pode ver como foram essas imagens manualmente rotuladas, né, como que é o resultado de ambas as 3 câmeras. Aqui a gente utilizou algumas métricas de validação no padrão Coco, mas foi mais a fim de gerar um conhecimento. Uma vez que a base ela não possui ground truth, então não é possível comparar os resultados, né? Mas enfim, foram utilizadas as métricas MAP e o MAR, né, que seria Mean Average Precision e a Mean Average Recall, que são basicamente médias das fórmulas de precision e de recall, como a gente pode ver aqui nas fórmulas. Então aqui os valores de métrica, né? Entretanto, apesar desses valores assim não serem preliminares, os resultados visuais aqui dos veículos eles foram rotulados corretamente. Então, como a gente pode ver nesse exemplo de inferência aqui, por exemplo, essa imagem que não tinha nenhum carro rotulado já está com cerca de 15 veículos rotulados aí. Isso já é um avanço para a nossa base. Então, finalmente aqui, finalizando, foi desenvolvido então um método para ajudar os pesquisadores na criação de novas bases de imagens para o problema de instance segmentation, né, segmentação de instância, através de sistema semi-supervisionado, que treina uma rede neural convolucional e refina os rótulos até um critério de parada através de um processo interativo. E como os resultados preliminares, foi implementada a arquitetura Mask RCNN, foi utilizado também o Google Colab e a base de imagens pCalot.
Passando aqui para o cronograma, a gente tem aqui o primeiro passo seria a implementação do módulo de ajuste das marcações, que seria criar a interface ali de ajuste de marcações, seria o passo 3. A adaptação do passo 4 ali, que seria o retreinamento da rede, para ele entender que essas marcações humanas elas devem se sobrepor às marcações de máquina. Aí a implementação desse passo, os demais ajustes aqui no modelo, né, que seriam necessários depois da implementação desses passos, a execução dos experimentos, seguida pela análise dos resultados, escrita do texto de dissertação e a confecção da apresentação da defesa. Aqui estão as referências. E seria isso. Muito obrigado. Fico disposto aí às perguntas.